Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. No nosso Vale Night, que hoje leva você para um espetáculo divertidíssimo, Troca ou Não Troca, que trouxe a São José dos Campos, ele, Oscar Magrini e Fábio Vilaverde. A gente esteve no Teatro Univap e você confere tudo. E no palco do Teatro Univap em São José dos Campos, para a apresentação do espetáculo teatral Troca ou Não Troca, estou com ele, Fábio Vilaverde. Fábio, que prazer ter você aqui querido. Em São José dos Campos, né? Trazendo esse espetáculo tão divertido, casa lotada por todo o Brasil. Vi que recentemente vocês vieram de uma turnê pelos estados do Sul, exatamente. Né? Paraná, Rio Grande do Sul. Exato. E você novamente ao palco. Exatamente, assim, é o lugar que o ator mais gosta de ficar, né? A gente se sente em casa, esse contato direto com o público, esse feedback imediato que a gente sente é algo muito gratificante. E voltando para São José dos Campos, uma cidade que eu já tive muito aqui, fiz muitos eventos em São José dos Campos, tenho muitos amigos também, gosto da cidade, é uma cidade que sempre me recebeu de braços abertos. E agora voltando com essa peça, Troca ou Não Troca. Uma peça Fábio, com o Oscar Magrini, com a Carla Pagani e com a Paula Zanini. Olha, e lá se vão mais de 40 anos de carreira, né, São Fábio? 45 anos de carreira. Você exatamente. Começou de fralda no palco, praticamente. Quase isso. Né? Com 10 anos de idade, eu comecei a fazer uma série de testes, na época, para substituir um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que era o Pedrinho. E aí eu acabei não sendo escolhido para fazer o Pedrinho, mas tive a oportunidade de fazer um episódio como um personagem central da trama e logo na sequência minha carreira começou. Eu fui indicado para fazer uma novela em 81 de Gilberto A telesérie Braga. naquela época já era na TV Globo. Era tudo Globo, na verdade, e a Globo era a emissora que despontava, né, que dominava muito o mercado. E tinham as outras, mas ainda muito, muito fracas no sentido de audiência. E a Globo era a emissora mais consolidada nos lares brasileiros. Né? Eu falei isso porque hoje o Pica-Pau Amarelo está no SBT. E você já esteve lá conosco, exatamente, né? exatamente. Fez uma novela de grande sucesso que foi o Carrossel, né? Eu fiz muitas novelas no SBT, na verdade. Eu fiz a minha primeira novela no SBT, foi A Pequena Travessa, se não me falha a memória, no início dos anos 2000, né? E depois eu fiz várias novelas lá. Fiz Amor e Revolução, fiz A Revelação, que foi a primeira novela da Dona Iris Abravanel, que ela escreveu, né, com uma equipe muito bacana também. Fiz o Carrossel, eu acho que foram 6 novelas no SBT. Nossa! Uma casa que eu me sinto muito à vontade também, tenho grandes amigos na emissora. E você falou do projeto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que o Jefferson, hoje um grande amigo meu, que é diretor lá da Renata e da Patrícia. Da Patrícia Bravanel, exatamente. E ele é o diretor e ele é o idealizador do projeto do Sítio do Pica-Pau lá dentro. A gente acompanha, inclusive, tem um ator aqui da nossa região nessa temporada, que é o Thiago Bezerra, que assim como você fez o teste para o Pedrinho, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté, e agora esse sucesso, né? Porque a obra de Monteiro Lobato é atemporal, né, Fábio? É atemporal e eu dou um valor muito grande, porque eu acho que são obras lúdicas que a gente deveria valorizar cada vez mais, porque na minha geração, estou com 55 anos, na minha geração não tem uma pessoa que não se lembre do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou seja, é uma obra que realmente marca a geração. Ô Fábio, mas você, né, atravessou o tempo, né, antes dos algoritmos, das redes sociais, né, onde a reverberação imagética por meio da Vênus platinada, né, do Oiapoque ao Chuí, era uma coisa absurda, né? E participou da maior telenovela da história do Brasil, que foi Vale Tudo. Né? Isso é algo que deve estar intrínseco à sua trajetória. A primeira versão da Vale Tudo realmente foi uma versão que parou o Brasil. E agora, troca ou não troca, né? Agora, como é que é o seu personagem nesse espetáculo? O meu personagem é o Bruno, um personagem, ele é meio bobalhão, ele tem um casamento já meio que acomodado de mais de 10 anos, e ele fica meio, assim, ele quer se dar bem com a mulher dele, né? Mas ao mesmo tempo a mulher dele, tá meio desgastada com a relação toda. Então, aí chega um momento que ela fala, não sei se a minha relação vai durar muito mais tempo com o Bruno. Será que eu troco de marido? Será que eu não troco de marido? Tal. E nesse meio tempo aí,
acontecem várias coisas. É uma comédia de situação, meio que num formato de vaudeville, que aí tem um outro casal, que é o Oscar Magrini e a Paula que fazem, né? Que também vivem um momento de separação recente, de 2 anos. Ele é um garanhão que pega tudo que é mulher e, pô, de repente ele se engraça com a minha mulher e não sabe de nada, mas eu também estou me engraçando com a mulher dele. Olha isso. Então fica um spoiler aqui. É uma comédia divertidíssima, uma comédia que agrada a todo mundo, todas as faixas etárias. Como você bem disse, a gente vem de uma turnê muito bacana, muito bem sucedida no sul do país, onde a gente fez Santa Maria, a gente fez outras regiões ali de Porto Alegre também. E o espetáculo continua em circulação, né? Continua. A gente fez agora há pouco tempo em Bauru, sold out também, a casa lotada, 500 lugares vendidos antecipadamente. Agora aqui em São José dos Campos. Depois a gente tem mais uma turnê no interior de São Paulo. A gente volta para o sul e depois a gente deve fazer aí até o final do ano mais uma temporada em São Paulo para encerrar o ano. Fábio Vilaverde, para você, meu querido telespectador. E eu queria só, antes da gente terminar, deixar um recado aqui muito importante para você da tua região, porque a gente precisa sempre enaltecer a cultura. Então, agradecer, parabenizar você a dar espaço para que a gente possa enaltecer a cultura, porque numa história de um país, a gente só consegue mudar essa história se a gente puder dar para as pessoas educação e cultura. Eu estava conversando aqui há poucos minutos, falando uma coisa importantíssima. A minha geração, ela foi meio que programada, tá, a apoiar a cultura. Por quê? Porque eu tinha na minha escola, por exemplo, projetos culturais. A gente fazia teatro, não só dentro da escola, como a escola incentivava a gente fazendo projetos de escolas. A gente ia com a escola para os teatros para a gente assistir as peças. Então, aquela criança cresce culturalmente habituada a frequentar o teatro. Então, eu acho que a gente precisava novamente resgatar isso, resgatar esses valores e poder ofertar às crianças e adolescentes a oportunidade de frequentarem mais os teatros e terem mais contatos com a dramaturgia. Como você citou o Monteiro Lobato, eu acho importante a gente enaltecer. Então, fica aqui a minha dica para vocês. Vamos investir na cultura e na educação para a gente ter a formação de uma cidadania cada vez mais rica culturalmente para o nosso Brasil. Até porque, Fábio, a gente só ama o que a gente conhece, né? Exato. E é extremamente importante esse trabalho de circulação de grandes espetáculos teatrais para o interior, para aproximar ainda mais o público, né, do intérprete, do dramaturgo da obra e da cena cultural. E a importância do seu papel aqui, dando essa oportunidade para a gente falar para todos vocês. Obrigado e parabéns. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida aqui no SBT com ele, Oscar Magrini. Fique comigo. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. E no palco do Teatro Univap, no espetáculo Troca ou Não Troca, estou com ele, um dos grandes nomes do teatro, da televisão, do cinema brasileiro, Oscar Magrini. Que alegria revê-lo, viu, querido? Mais uma vez, né? Mais uma aqui vez. nessa cidade que eu tanto adoro. Sempre quando tem... Aqui é estratégia, não. De teatro, de toda... Essa é a minha 17ª peça. São José dos Campos faz parte da rota das pessoas que vêm fazer teatro e gostam, porque aqui o público prestigia, né, e gosta. Não, você esteve aqui recentemente com o Visão Voador. O Visão Voador, e depois voltei essa peça, não. Tivemos aqui do ladinho... no Teatro Metrópole, né? No Teatro Metrópole. Com o Troca ou Não Troca, né? Com o Troca ou Não Troca. Também e era outro né? menino, o Fábio Vilaverde, entrou agora com a gente no começo do ano. Fizemos em São Paulo 2 shoppings, esse espetáculo em 2 shoppings. O Teatro da Moca também, né? O Teatro da Moca, o Teatro no Shopping Morumbi. E fizemos algumas cidades e agora São José dos Campos. Oscar, você também, né? Sempre, né, muito ativo no sentido da circulação teatral, né? Qual que é a importância de levar os espetáculos, né, dos grandes centros para o interior? Quem não tem acesso faz-se peças em São Paulo.
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sul e Nordeste. Faz peça no Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Nordeste, Belo Horizonte, Central e vai. Até pro Acre também já fui. Então, o que é legal de você levar a cultura, levar o teatro, pessoas que fazem televisão ou não necessariamente fazem televisão, não importa, mas o espetáculo, contar uma história, seja um drama, seja uma comédia, são essas duas máscaras do teatro, levar as pessoas que não têm acesso, entendeu? E hoje em dia, sempre foi assim, meus amigos, desculpa de me estender. Imagina. Otton Bastos, o que está vivo, está fazendo um monólogo fantástico. 90 anos, 92 anos, 92 Otton Bastos. O João Herbert já faleceu, o Raul Cortez. O que esse pessoal fazia? Começou um papo assim, com o Raul e com o Otton. Poxa, então é legal, vocês fazem uma peça e depois ia jantar. Falei, que jantar, Magrinha? Acabar a peça que eu não ia para sua casa. Mas não tinha conversar? Não. Não tinha apoiar, que nem as pessoas já, a pizzaria, o restaurante, nada. Como é que se fazia peça nos anos 60, 70, 80? A pessoa pegava empréstimo no banco, pegava dinheiro contigo, no empréstimo, 7, 8 atores, fazia peça, um mês de ensaio, punha para encartagem, mas também o teatro era de terça a domingo, com 2 quintas, com 2 sextas, com 2 sábados, enfim. Terça a domingo. Com o dinheiro que fazia do teatro, pagava um empréstimo e montava uma outra peça. Olha. E era assim. Então, eu brinco, eu falo uma verdade com o ator, até no pedinte. Eu quero acreditar, eu tenho um texto, preciso de 5 pessoas, eu não tenho dinheiro. Então, eu vou pedir para ajudar. Então, quando tem a Lei Rouanet, as pessoas confundem. O governo deu. O governo não dá dinheiro nada. O governo, você vai lá, entra no incentivo das produtoras, eu vou lá com a minha peça, pego o número, você conseguiu 1 milhão. Esse conseguir 1 milhão, eu consegui a aprovação de 1 milhão da Lei Rouanet. São 4% do imposto de renda de algum empresário. Ótimo, eu consegui até 1 milhão. Eu vou bater na porta em porta, conseguindo dinheiro para captar, para fazer a peça. Então a gente fomenta isso no sentido de conseguir angariar fundo para apresentar uma peça para vocês. Ô Magrini, é muito importante você tocar nesse assunto, porque eu sempre digo, né? As pessoas acham que a cultura é autossustentável. E ainda não é. Pelo contrário. Essa aqui, nosso produtor Luciano, é aplauso. Está viajando com 5 peças. E é do bolso. O dinheiro se faz, bilheteria, vende e tal. Não tem ajuda de grana nem nada. A gente batalha para ter. E não tem lei de incentivo. Então, é do bolso dele, faz uma logística, paga tráfego pago. Por exemplo, está em São José, 20 quilômetros assim, o tráfego pago, todo mundo saber que a peça está aqui. Foi para o Bauru, lotamos, graças a Deus. Tem em São Paulo, também se deu super bem. Então, o tráfego pago. E não é que antigamente tinha lambi-lambi, tinha jornal, tinha entrevista na televisão, tinha entrevista na rádio. Aqui eu já fiz na televisão, já fiz rádio, já fiz tudo aqui direitinho. Acontece quando tem um produtor local e quando não tem produtor local. Aí a gente se vira, tem coisa... Cara, cultura, teatro do Brasil, você tem que gostar muito. Herói. O herói da resistência, vamos dizer assim. Ô Magrini, e falando um pouquinho sobre o Troca ou Não Troca, o seu personagem. Meu personagem, ele faz o Renato Alvarenga, 171, trabalha com dinheiro, com Bitcoin, com finanças. Ele enrola, ele quer a vida fácil. Foi casado há 8 anos com uma taróloga, uma astróloga, tal, uma mulher que também, quem faz isso aí, né? Nada por acaso. Mas trabalha com carta, essas coisas de adivinhação e tudo mais. E ele traía muito essa mulher. Aí se separaram, 2 anos separados. E dá um spoilerzinho, ela tem uma cliente que virou amiga de 2 anos. E eu tenho caso com essa cliente dela, e essa cliente tem caso eu tenho caso com essa cliente dela, e ela, minha ex, tem caso com o marido dela. Olha pra você ver o rolo, hein? E tem uma lavação de roupa suja aqui no palco. Porque os homens... Primeiro, para já, os homens não convidam as mulheres para ir para o teatro. A mulher que fala, amor, tem uma comédia, vamos assistir. A mulher que traz. Então, homens, prestem atenção, convidem suas mulheres, seus parceiros, para virem ao teatro. Então... Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter observação. A mulher gosta de ser observada. É verdade. Se a mulher fala assim, olha, eu te amo, que legal, estou satisfeito. Né? Agora elas precisam, reparar no sapato. Né? Sapato, você brinca novo? Você não tô? Nossa, eu não tinha, combina com o dia, que gostoso. Você pintou o cabelo? Eu fiz uma mecha aqui. Você percebeu? Lógico, está bonita. Vocês precisam disso, massagear. A mulher precisa. Então, homens, não é que a grama do vizinho é mais bonita, nem a outra pode ser mais ovo, a galinha. Presta atenção, quem está do teu lado. Não quem está atrás é a bunda. Até porque ele fala com experiência, ó. 36 anos de casado. Minha mulher me atura 36 anos de casado. Então, aqui explicar para os homens, nada mais, mas eu tenho vivência e observo muito. Presta atenção. Conquistar várias mulheres todos os dias pode parecer fácil. O difícil é reconquistar a mesma todos os dias. Olha isso. E nessa minha profissão não é mole, não. Lá vocês vão, com a graça de Deus, 36 anos. Matilde, obrigado.
Oscar Magrini, para você, meu querido telespectador. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo Vale Night. Até lá! Beijo, valeu!